A Ferrari trouxe o pacote de atualizações mais importante do ano aqui em Barcelona, com um assoalho revisado e laterais mais volumosas do que as que vimos em Mônaco. E por isso até parece um pouco contraintuitivo, mas existe uma explicação para isso, que vamos ver depois. E além disso, a Ferrari apresentou um novo difusor com também uma asa traseira Flicktail Mode totalmente revolucionada. Vimos o TL1 e o TL2 com uma Mercedes e uma McLaren muito competitivas, especialmente no ritmo de classificação, mas a Ferrari foi muito forte no ritmo de corrida, com Leclerc parecendo bastante convincente. No vídeo de hoje, vamos ver tudo em detalhes e começamos justamente pelas atualizações da Ferrari, para depois analisar também a telemetria e fazer algumas comparações a respeito. O pacote é robusto na Ferrari SF26, porque muda a asa dianteira na parte externa, aquela próxima ao endplate, com um dive plane horizontal. Assim, busca-se maximizar os fluxos que vão para o outwash, ou seja, para a zona externa do carro. Consequentemente, ao modificar a asa dianteira, é necessário também alterar as laterais, para direcionar melhor esses fluxos para fora do carro e evitar que eles retornem, justamente para impedir turbulências prejudiciais que possam comprometer a carga aerodinâmica. Por isso, a Ferrari mudou a asa dianteira, o assoalho, as laterais e também a área do difusor na configuração Flicktail Mode. O assoalho apresenta um elemento horizontal invertido, com as superfícies de pressão e sucção trocadas. E em Barcelona é possível ver toda a aerodinâmica obviamente na pista, porque há muitas curvas rápidas onde se pode testar todas essas novas soluções e ver se elas realmente entregam o melhor desempenho. O fato é que a Ferrari introduziu essas novidades depois que a FIA havia rejeitado um assoalho que, nesta ocasião, a Ferrari reapresentou modificado. Enfim, retoma uma ideia que já havia sido rejeitada em Maranello, mas que a Ferrari finalmente conseguiu colocar de pé e trazer de volta para a pista justamente nesta corrida. Então, também vimos um sistema de regulagem aerodinâmica ativa que pode ser integrado no bico. Na verdade, a área da asa dianteira, na parte da frente, também recebeu modificações nos flaps. E atenção também ao mecanismo da aerodinâmica ativa, porque ele foi modificado para melhorar o sistema, assim como a asa reversa também foi alterada para torná-la mais eficiente, seguindo um pouco a linha da Red Bull. Mas o que ficou claro desde o início, vimos que o Leclerc se adaptou melhor aos freios da Carbon Industry e a decisão foi tomada de deixar de lado os discos e pastilhas da Brembo, utilizando os discos e pastilhas da Carbon Industry. Porém, principalmente, a estrutura do freio continua sendo da Brembo e, obviamente, cada sistema de freio tem suas características, então é preciso um tempo para se acostumar. De qualquer forma, o Leclerc se adaptou bem, mas há algumas coisas que ele precisa modificar no seu estilo de pilotagem em relação a como ele dirigia antes. No entanto, ele precisa realmente entender a fundo as peculiaridades desse novo sistema de freios e deve tentar fazer isso especialmente na curva 1 e na curva 10, que são as principais freadas em Barcelona. Atenção à curva 10, que é uma das curvas mais difíceis de Barcelona porque a direção do vento também muda ali. Vimos muito pilotos, especialmente no treino livre 2, como por exemplo George Russell, que foi parar na brita, ou até mesmo o Kimi Antonelli, que passou reto, que erraram a freada por causa da direção do vento. Na verdade, se o vento sopra de lado, então não te atrapalha tanto na freada. Mas se o vento vem de trás, ou seja, pelas costas, ele faz com que a freada fique mais longa no final, então você acaba indo parar na brita na frente da curva. Portanto, fique atento ao vento que muda o tempo todo em Barcelona e pode até alterar os pontos de frenagem dos pilotos. Enfim, Charles Leclerc confirmou que teve problemas nos freios no treino livre 2, no sentido de que a mudança para Carbon Industry certamente não está sendo fácil para ele, mas ele continua confiante no novo pacote aerodinâmico e declara que a equipe está mais competitiva e que ele também sente que o potencial é melhor em relação às corridas anteriores. De fato, Leclerc terminou o segundo treino livre em quarto lugar, a apenas 3 décimos de Lando Norris, mas o seu ritmo de corrida foi excelente, é aí que a Ferrari realmente fez a diferença. De fato, se no primeiro treino livre Leclerc tentou se adaptar aos freios Carbon Industry, vindo justamente dos freios Brembo, no segundo treino Leclerc conseguiu se adaptar melhor, e Assun tentou forçar um pouco mais no limite. Ele não cometeu muitos erros de pilotagem e conseguiu manter um ritmo muito constante. No ritmo de volta rápida ainda há algo a melhorar, porque Leclerc ainda ficou um pouco mais distante em relação a Norris, mas também em relação ao próprio George Russell, que voltou a ser competitivo aqui em Barcelona. Mas o ritmo de corrida do Leclerc foi de 21.6 com pneus médios, sendo o melhor long run da sessão em comparação com todos os outros pilotos. Então um long run realmente excelente do Leclerc.
Vamos dar uma olhada também em detalhes para fazer uma comparação. Primeiro vamos ver os long runs de vários pilotos e depois vamos analisar também o ritmo de classificação, onde a Ferrari tem um pouco mais de dificuldade. Se olharmos os vários long runs feitos na sessão, esses são os principais pilotos. De fato, selecionei Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell e Oscar Piastri. E vamos ver que Charles Leclerc, que é a linha laranja, manteve um ótimo ritmo de corrida. 21:1, 20:0, desculpe, 29, depois 28, depois fez 21:6, 22:9, 21:7 e 22:1. Mas o que me surpreendeu, se quiserem saber, é que mesmo assim ele conseguiu ser constante e não aumentar demais os tempos. Na verdade, depois desse 22:9 do Leclerc, os tempos pareciam um pouco altos demais, mas ele conseguiu baixar de novo para um 21:7. Com certeza a Mercedes continua sendo a equipe com um ritmo de corrida mais constante, porque se olharmos, por exemplo, o George Russell com pneu médio fez 21:1, depois 27, 29, 21:2, 21:5, 21:8, enfim, 22:1. A Mercedes parece ser mais constante. Também aqui, por exemplo, com 21:0, 29, 21:2, 21:6, enquanto o Kimi fez 21:1, 28... Enfim, a Mercedes parece ser mais constante nos tempos, dá pra ver também pelas linhas que são mais horizontais, então tem menos desgaste dos pneus, enquanto ao contrário a Ferrari parece ter um pouco mais de desgaste, mas o ritmo é bom, até comparado, por exemplo, com a McLaren e a Red Bull. A Red Bull, em particular com Max Verstappen, teve muito desgaste tanto com o pneu duro, que ele quis trocar depois durante o FP2, quanto também um pouco com o pneu macio, que acabou aumentando os tempos. Tem trabalho a fazer sim, com certeza, ninguém encontrou o acerto perfeito até agora. De qualquer forma, Leclerc acha que vai conseguir melhorar o acerto dele para amanhã, para o FP3. E a Ferrari está focada principalmente no ritmo de corrida, graças também às modificações feitas na parte traseira do carro. A modificação no difusor e no modo Flick Time permitem gerenciar melhor os pneus, e isso também fica claro pelo ritmo de corrida mostrado na pista. Já o Hamilton, que só participou do FP2 porque deixou o carro para o Dino Beganovic no FP1, diz que tem alguma coisa errada na parte traseira. O carro desliza na reta, foi isso que ele também reclamou no rádio com o Carlos Santi, mas com certeza o vento que estava presente na pista também contribuiu para isso, além da temperatura do asfalto que estava muito alta hoje, chegou a 44 graus. E atenção, porque a pista também tá escorregadia, já que ainda não tá tão emborrachada nesse começo de fim de semana. Portanto, Hamilton terminou em nono no FP2 com um alto E, acento agudo, E, acento agudo, E, acento agudo, desgaste dos pneus em comparação ao Leclerc, que mostrou mais desgaste dos pneus para o Hamilton do que para o Leclerc, e também um pequeno problema de dragging, podemos dizer assim, ou seja, de resistência aerodinâmica na reta em relação ao seu companheiro de equipe. Ele fez algumas mudanças rápidas no acerto e vimos os mecânicos da Ferrari em ação, principalmente para modificar, por exemplo, também a asa dianteira, onde o Hamilton teve um pequeno problema com a aerodinâmica ativa. Depois ele disse que estava faltando um pouco de carga aerodinâmica na traseira, então algumas opiniões divergentes entre os dois pilotos da Ferrari, mas isso vai ser analisado mais a fundo principalmente amanhã, porque amanhã no FP3 vamos entender melhor o ritmo de todo mundo e onde cada piloto está posicionado. Atenção! É verdade que a corrida acontece no domingo, mas também no sábado. Na classificação, vai ser fundamental largar o mais à frente possível, porque a gente sabe como é Barcelona. É uma pista onde é difícil ultrapassar, porque todo mundo tem mais ou menos o mesmo ritmo, há poucos pontos onde dá para frear forte e ultrapassar. É uma corrida mais baseada na estratégia, que deve ser de duas paradas porque vai haver um alto desgaste dos pneus. Provavelmente os pneus principais serão o médio e o duro, enquanto o macio deve ser usado só na classificação. E atenção, porque se você largar atrás dos adversários, mesmo que tenha um ritmo melhor, vai ter dificuldade para ultrapassar, pois pode acabar pegando mais ar sujo no carro e, com isso, desgastar ainda mais os pneus. Essa é uma corrida de gerenciamento de pneus, então quem conseguir cuidar melhor dos pneus, obviamente, vai ter uma vantagem. E claro, também é bom ficar de olho na McLaren, que como já dissemos, voltou a estar em forma em Barcelona. Vimos um Norris que dominou o treino livre 2 à frente do George Russell, que se reencontrou. Aliás, esse é o resultado, vou mostrar rapidinho para vocês. Esse é o resultado do TL2. Norris, Russell, Piastri, Leclerc, Cantorelli, Verstappen, Lindblad, Bortoleto, Hamilton, Rajar. Esse é o top 10. Vemos que as duas McLaren estão em primeira e terceira. Na volta rápida parecem ser muito competitivas.
Mas se a gente olhar o ritmo de corrida, elas estão ali, no mesmo nível da Ferrari. Elas também têm um ritmo um pouco mais instável em comparação com a Mercedes, mas ainda assim é preciso dizer que, no ritmo de classificação, a McLaren parece estar um pouco à frente da Ferrari em termos de fluidez do carro, de carga dinâmica, e parece ter algo a mais. Agora vamos dar uma olhada também na telemetria da volta rápida. De qualquer forma, os motores Mercedes parecem dominar na volta rápida, também graças à gestão de energia, que é um fator que volta com força neste fim de semana. Atenção que o Norris fez esse 1:15.4 e o Russell tá apenas 9 milésimos atrás, depois tem o Piastri a 57 milésimos, então tá todo mundo colado. Vamos dar uma olhada também na telemetria e depois falamos do Kimi. Então, essa é a telemetria da volta rápida, comparando Norris, Leclerc e Russell, ou seja, 3 carros diferentes, 2 com motor Mercedes e 1 com motor Ferrari. Vemos que a principal diferença, a Mercedes, os motorizados Mercedes, fazem nos vários trechos de aceleração. De fato, vemos antes da curva 4, se não me engano, aqui no final do primeiro setor, que os carros com motor Mercedes chegam com uma velocidade maior na reta, conseguem levar mais velocidade antes da freada. De fato, o Norris chega até a 284 km por hora, enquanto Leclerc para em 273, então são cerca de 11 km por hora de diferença. Mas não é só aí. Em todas as freadas, a Mercedes, vocês veem, a Mercedes e a McLaren conseguem ter mais velocidade na entrada, não tanto na freada, mas mais justamente antes da freada, porque conseguem ter mais energia elétrica e fazem menos gerenciamento. Então vemos também a diferença, vemos aqui o Delta Time, que a Ferrari perde muito no primeiro setor e no segundo setor. Mas onde é que a Ferrari consegue recuperar? Ela recupera nas curvas 7 e 8, então na chicane rápida que precede o longo retão, que vemos que depois a Ferrari também recupera no segundo retão, porque consegue manter uma boa velocidade final. Isso porque ela recuperou mais energia antes, mas vocês veem que a Ferrari precisa sacrificar 3 freadas, 4 se quisermos incluir também a curva 1, 2, 3 e 4, para recuperar energia em relação aos motorizados Mercedes, que tem mais energia disponível e mesmo assim não perdem muito porque precisam, aqui eles recuperam energia praticamente da curva 7 até a curva 10. Basicamente é nesse trecho aqui. Depois vemos que a Ferrari consegue ainda assim ter uma boa dirigibilidade na parte lenta, de fato vemos que ela consegue ter uma boa velocidade mínima, e a Mercedes, os motorizados Mercedes, conseguem ser mais rápidos também nas duas últimas curvas, que são feitas praticamente de pé cravado, e conseguem fazê-las sem precisar recarregar energia, ao contrário da Ferrari, vai um pouco mais devagar ali. E isso faz muita diferença, porque se olharmos também os tempos, o Delta Time, se a Ferrari consegue recuperar até o final do segundo setor, início do terceiro setor, depois a Mercedes e a McLaren voltam a abrir vantagem, levando a diferença para 3 décimos ou mais, porque recuperam muito nas duas últimas curvas. E isso é um problema, pessoal, no sentido de que a Ferrari tem dificuldade para gerenciar a potência elétrica em uma volta rápida, e por isso vemos uma Mercedes, mas também uma McLaren muito fortes nesse ponto, que conseguem gerenciar melhor a energia elétrica, ter mais energia disponível e, consequentemente, mais velocidade na entrada de várias curvas. Como há muitas curvas de alta velocidade e pouca possibilidade de recuperação, em Barcelona existe essa, digamos, limitação de energia que acaba prejudicando um pouco a Ferrari. Mas veremos se a Ferrari conseguirá talvez recuperar essa diferença com os vários mapeamentos. Antonelli em dificuldade em Barcelona, entre aspas, no sentido de que ficou em quinto nas FP2, a 589 milésimos de Lando Norris, então meio segundo atrás de Norris. Ele teve um problema com a sensação do freio. Na verdade, se quisermos, esse é o primeiro problema do Kimi Antonelli nas últimas 5 corridas que ele venceu, e então atenção, porque obviamente o Kimi também pulou o Free Practice On, deixando o volante para o Verstappen, que fez a sua sessão como piloto novato na Mercedes. Então atenção, porque o Kimi precisa recuperar essa sensação. Vimos um Russell muito forte e ele sempre se dá bem em Barcelona. Kimi precisa recuperar um pouco da confiança. Na minha opinião, ele vai conseguir. Ele mostrou um ritmo de corrida muito rápido, com os pneus macios em 21,4. Vou mostrar de novo os ritmos de corrida e vamos ver também o Kimi, que fez um bom ritmo aqui na parte central com os pneus macios, ficando alinhado com o George Russell, que fez depois. Então, mantendo um ritmo na casa de 21 baixo, se quisermos 20 alto, 21 baixo.
Então, no ritmo de corrida, ele tá lá, só precisa reencontrar um pouco a volta rápida, mas na minha opinião, ele vai conseguir tranquilamente. Ele teve alguns problemas com o freio, na gestão da frenagem, mas na minha opinião, são coisas que se resolvem com o acerto do carro. Me contem como vocês viram esses treinos livres. Vocês veem uma Ferrari competitiva lá na frente? Na minha opinião, a Ferrari precisa melhorar na volta rápida, tá no mesmo nível da McLaren no ritmo de corrida, mas se acabar largando atrás da Mercedes e da McLaren, mais à frente da Red Bull, ainda assim vai sofrer no ritmo de corrida porque tem dois times na frente jogando ar sujo, e aí você não consegue mostrar todo o seu potencial de ritmo de corrida. Mas tô confiante de que a Ferrari vai conseguir encontrar a melhor solução no FP3. Comentem aí o que acharam, deixem o like, se inscrevam e ativem o sino para não perderem nada de F1 e Ferrari. Até o próximo vídeo!